Simbora, simbora, simbora. Vamos ver aqui. Twitch. Fala pessoal, quem tá ao vivo aí, manda um alô aí. Pode pá? Manda um alô aí no chat. Bombom chegou. E aí, bombom? Bombom, que bombom, bom. Bombom, que bombom, bom. Uau, seis espectadores, por favor, pessoas, falem alguma coisa no chat. No chat. Eu já ia falar no chat. Falem alguma coisa no chat, por favor. Pessoal, olha, Caroline tá aí, minha esposa maravilhosa. Gente, ó, a live react é sobre a série Imitação de Cristo que a gente acompanha os vídeos. Salve, salve, viva São José, castíssimo esposo da Santíssima Virgem Maria. Hoje é dia de missa, hein? Por isso que a live é mais cedo, tá bom? Ó, lá no link da minha bio tem lá o link desse livro aqui, A Imitação de Cristo, tá? Link da Amazon. Baratinho. Se você entrar e comprar lá, você vai estar ajudando o meu apostolado aqui na internet. É, Carol tá a caminho da faculdade, mas está aqui presente. É isso. Ó, nós temos 9 espectadores hoje. Ó, o Anderson. Boa noite a todos, a paz. Galera, deixa eu falar. Hoje eu cometi uma loucura, tá bom? Clodoaldo aqui já me ajudou, certo? Eu vou botar aqui, ó. Pregador Neto Gadioli, arroba gmail.com. Esse é o meu Pix, tá? E esse Pix é só para o meu apostolado da internet. É, o meu computador, o meu PC deu um pau. Esse aqui que eu tô é meu notebook, tá? Então eu preciso é, consertar o meu computador, eu preciso trocar o gabinete dele, eu preciso fazer um upgrade, certo? Eu preciso comprar um webcam. Bicho, é muita coisa. Deixa eu falar para vocês. Só o conserto do meu computador, mais o gabinete, né? Que meu computador estava sem gabinete, tava sem a tampa do gabinete pegando poeira, vai sair R$ 600. Tá? Eu preciso da ajuda de vocês. Entra aí nesse Pix aí e doa qualquer coisa. Qualquer quantia ajuda muito. A gente está com 12 espectadores. Eu preciso muito que vocês é, entrem aí no chat e falem alguma coisa, tá bom?
Hoje nós vamos tratar esse tema aqui, ó. Olhos e ouvidos que não se saciam. A live react de número 6, certo? Nós ainda estamos no livro um, tá? Nessa minha edição aqui, é, ele vai tratar desse número aqui, ó, 5. Lembra-te a miúde do provérbio, o olho não se farta de ver, nem o ouvido se enche de escutar. Eclesiástico, capítulo 1, versículo 8. Portanto, procura desapegar teu coração do amor às coisas visíveis e afeiçoá-las às invisíveis. Pois aqueles que satisfazem seus apetites sensuais mancham a consciência e perdem a graça de Deus. Tá? Hoje, salve Maria. Então, como sempre, gente, para quem está aí acompanhando as live hacks, já sabe que eu vou pegar o vídeo do Frei e vou adiantar, porque ele fica falando umas coisas lá, e aí é testemunho, e aí ele fala sobre o livro para comprar, para ajudar ele também. E a gente precisa partir logo para o que interessa, tá bom? Então, sem mais delongas, tá aqui, ó. Todos praticamente passam e devem passar para atingir um mínimo grau de santidade. E a noite do Espírito é aquela que os santos passam e aí alcançam a santidade, alcançam a união com Deus. Veja que nós estamos aqui no campo da noite. E depois você também vai ter que passar pela noite do provérbio Ó, que aqui ele já diz o começou, hein? livro A Imitação de Cristo. Para todo Pera aí. mundo. Não só isso, você pode também fazer, mas a nossa direção, eu estou no livro 1. Tá? Hoje ele não fez o negócio dos testemunhos lá e pá. Nós estamos apenas a 2 minutos de vídeo, ele já começou, certo? Deixa eu falar. Me respondam aí se o volume do meu volume tá bom e o volume do vídeo do Frei tá bom. Por favor. Tá bom? Vamos que vamos. Livro 1, capítulo 1, parágrafo 5, tá bom? Do nosso livro A Imitação de Cristo. Recorda com frequência este provérbio: o olho não se sacia de ver, o ouvido não se enche de ouvir. Aprende a subtrair teu coração ao amor das coisas visíveis e a orientá-lo para o invisível. Os que vão em busca do próprio prazer mancham a própria consciência e perdem a graça de Deus. Meu irmão e minha irmã, a imitação de Cristo hoje tem algo profundo a nos dizer. E eu gostaria que você abrisse os ouvidos da alma, os ouvidos do coração, para entender o que Deus quer te falar hoje. E veja que nós estamos no provérbio que diz: o olho não se sacia de ver e o ouvido não se enche de ouvir. O que o livro hoje, A Imitação de Cristo, está querendo nos trazer? Olha só, vou fazer já um adendo aqui que a gente pode já refletir sobre isso, né? Até estava pregando esse final de semana sobre isso. Lá na primeira carta de São João, capítulo 2, João vai falar que os nossos inimigos são a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Então, a concupiscência da carne é o desejo de sentir, é o prazer, né? A concupiscência dos olhos é o desejo de possuir, de ter, né? Então, aqui, o que que o livro A Imitação de Cristo vai dizer, certo, para nós? O olho, Eclesiástico 1:8, o olho não se farta de ver, nem o ouvido se enche de escutar. A gente, quanto mais a gente vê, mais a gente quer ver, né? Se você não purifica o seu olho,
Você vai na academia e fica olhando demais para as mulheres lá, né? Com aquelas roupas que agora, né? Aqueles shorts lá que parece que vai rasgar e são feitos para o bumbum da mulher ficar mais em pé, né? E são extremamente finos, certo? E aí a mulher tá com um short muito vulgar e com, a, com um top, e você fica vendo aquilo. Quando você chegar em casa, você vai querer ver uma mulher de biquíni. É, o Clodoaldo falando, é feito no ateliê do capeta, é verdade. Aí você vai querer ficar vendo ali no Instagram mulher de biquíni. E daqui a pouco a mulher de biquíni não te sacia mais, porque os olhos não saciam nunca. Daqui a pouco você vai tá vendo filme pornô, certo? E daqui a pouco você vai estar, não sei, fazendo programa com mulheres aí da vida noturna, sabe? E daqui a pouco você vai estar na lama do pecado, porque não tem fim, certo? E isso vale para o ouvido, assim, porque você escuta uma música que fala palavras de baixo calão, você escuta música que fazem apologias a comportamentos pecaminosos, daqui a pouco é só aquela música que te move. Então, para você se sentir animado, você precisa estar ali é, na academia ouvindo ali aqueles funks e você precisa rebolar até o chão, sabe? E não tem fim isso, sacou? E vale para o dinheiro, para a ambição também. Você quer ganhar mais, comprar mais, gastar mais, certo? A gente precisa hoje, né, pensar sobre isso. Hoje a gente está no dia de São José, 19 de março. Vamos pensar na pureza desses homens, né? Desse homem, dessa mulher. Eu sei que tem gente que acredita em doutrinas diferentes, né? Mas na doutrina católica nós acreditamos, né? Porque a palavra irmãos na Bíblia era usada para primos, amigos próximos, né? E nós cremos que Nossa Senhora é puríssima antes, durante e depois do parto, né? E que o único filho de Jesus, de Nossa Senhora, é Maria. E o único filho que José recebeu a missão de cuidar foi de Jesus. Pensa bem. Uma coisa é uma família normal, né? Que Deus vai e fala, vai, frutifica, seja fecundo. Outra coisa é um pai e uma mãe que vão ser pais e mãe de Jesus, como José e Maria. Então, assim, era para ser exclusivo, né? Aquele homem, José, entra naquele relacionamento com Maria, que já era, antes do casamento, serva do templo. Então, por isso, ela consagrou a sua virgindade a Deus, ao serviço do templo. E por isso que ela pergunta ao anjo: como se isso dará se eu não conheço homem nenhum? Certo? Então José entra naquele relacionamento sabendo que Nossa Senhora não ia ter relações sexuais com ele. Tá? Então nós estamos falando de uma família que é pura, mais do que pura, é puríssima. Para nos provar, para nos levar a um movimento contrário desse mundo que é hipersexualizado, tá? O homem e a mulher não nasceram para ter relações sexuais, né? Uma coisa é a cadela que está no cio, que ela não aguenta e ela tem que cruzar. Animal que não tem alma, né? Que não tem raciocínio, tem inteligência, né? O homem não foi feito para isso, tá? Então, muitas pessoas me perguntam, Neto, como que eu vou fazer isso? Eu não consigo. Não, você não consegue mesmo não, filho. Entendeu? Então você tem que pedir ajuda a Deus, né? Que tudo que você pede para ele que é dentro da vontade dele. Então, se você pedir para ser puro, casto, santo, ele vai te dar. Pede para Jesus, pede para Nossa Senhora, pede para São José, pede para o seu anjo da guarda. Agora, principalmente, anota aqui que eu vou, o bizu que eu vou te dar.
Tem uma oração chamada Coroa do Espírito Santo, que lá na Coroa do Espírito Santo são 7 casas com 7 contas. São 7 mistérios com sete contas. São 7 mistérios com 7 casas. Enfim, vocês entenderam, né? São 7 petições, 7 pedidos, e aí você vai repetir 7 vezes. Tá? E aí você vai pedir pelos dons do Espírito Santo. E um deles, né, vai ser a piedade, a purificação dos seus afetos, tal. Porque as pessoas têm muitos afetos desordenados, cara, né? A pessoa não pode. Tem gente que acha que se a mulher olhou para ele, a mulher tá afim dele. Vamos lá, vamos continuar com o Frei aqui. Que nós temos que tomar muito cuidado com os nossos sentidos. O sentido dos olhos, o sentido do ouvido. E aí aqui nós estamos falando de 2 sentidos, o sentido do ver e o sentido do ouvir, mas temos outros sentidos. João da Cruz, ele vai dizer que nós que queremos nos unir a Deus, nós precisamos passar pela noite dos sentidos. Preste atenção, isso aqui já é algo muito mais profundo. Se Deus quiser, um dia nós vamos falar de João da Cruz no canal. Preste atenção, existe para João da Cruz, para você se unir a Deus, você vai Vamos parar aqui. precisamos passar pela noite dos sentidos. Aí, olha só, São João da Cruz. São João da Cruz. Vou sair aqui. São João da Cruz. São João Evangelista vai dizer que nossos inimigos são a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Já São João da Cruz, carmelita, descalço, né, um dos reformadores, vai falar: os nossos inimigos são o mundo, o demônio, nós mesmos. Qual que é o maior? Nós mesmos, né? Fica dando muita vazão, fica dando muita corda para os seus sentidos, para você ver onde é que você vai terminar, né? Preste atenção, isso aqui já é algo muito mais profundo. Se Deus quiser, um dia nós vamos falar de João da Cruz no canal. Preste atenção, existe para João da Cruz, para você se unir a Deus, você vai precisar passar por 2 noites. 2 noites, a qual ele chama de noites escuras. Então, para João da Cruz, que é místico da igreja, um dos maiores místicos da igreja católica, Vou te falar quais são antes do Frei falar. Se não me engano, são a noite purgativa e a noite unitiva. Primeiro você purifica, né? Purga, depois você se une a Deus. ele diz que para você se unir a Deus, você vai então passar pela noite dos sentidos, que é a primeira noite, e depois você também vai ter que passar pela noite do Espírito, que é a noite que só os santos conseguem passar. A noite dos sentidos, todos praticamente. Então, peraí, quais são? Noite do Espírito, primeira noite. Você vai então passar pela noite dos sentidos, que é a primeira noite. Noite dos sentidos, depois a noite do espírito. Eu achava que era purgativa e unitiva. Tem alguma coisa de purgativa e unitiva, que eu já estudei São João da Cruz, tá? E depois você também vai ter que passar pela noite do Espírito, que é a noite que só os santos conseguem passar. A noite dos sentidos, todos praticamente passam e devem passar para atingir um mínimo grau de santidade. E a noite do Espírito é aquela que os santos passam e aí alcançam a santidade, alcançam a união com Deus. Veja que nós estamos aqui no campo. É a mesma coisa, é a mesma coisa. A noite dos sentidos é a purgativa. A noite do espírito é a unitiva. Da noite escura dos sentidos. E o provérbio está querendo dizer a você e a mim: o olho não se sacia de ver, o ouvido não se enche de ouvir. Ou seja,
Uma coisa você tem que entender: os nossos sentidos não se saciam. Quanto mais você dá, mais eles querem. Quanto mais você dá, mais eles querem. É uma sacola furada, né? É, já percebeu que quanto mais você dorme, mais cansado parece que você tá, né? Já percebeu que quanto mais você dorme, mais parece que você precisa dormir? Tem gente que acha, ó, a Águida aí, a Águida Maiara começou a me seguir. Valeu, Águida, seja bem-vinda aí. Salve Maria Santíssima, Águida, seja bem-vinda. Tem gente que fica vendo, gente da minha família, né? Gente da minha família que viu eu passar por todo o problema da droga, foram 15, 14, 15 anos usando droga. Viram tudo, todo o sacrifício que eu fiz para conseguir parar de usar droga. E aí, as pessoas da minha família ainda viram e ficam fazendo algumas coisas assim, alguns comentários sobre as minhas escolhas, como se eu fosse muito radical. Mas é porque Neto, eu sei que preciso ser radical. Se você acha que não, aí o problema é seu. Eu acho que eu preciso ser radical. Então, assim, eu parei de fumar cigarro, né? Eu parei, é, de consumir açúcar em excesso, né? Eu, assim, eu não consumo açúcar, né? Eu já fiquei vários tempos, 40 dias sem comer açúcar, 60 dias sem comer açúcar, né? Eu já pratiquei o jejum intermitente para conseguir domar o meu corpo, certo? É lógico que também, né, você, consequentemente, consegue também ali alguns benefícios estéticos, você emagrece, né? Quer emagrecer, fecha a boca, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque quanto mais você come doce, mais vontade de comer doce você vai sentir, pô. Quanto mais você toma refrigerante, mais vontade de tomar refrigerante você vai sentir. E por isso que é tão necessário a gente, nessa época do ano da quaresma, fazer penitências corporais, mas que também sejam, né, preferencialmente de comida, né? Tira uma comida, tira o açúcar, tira o doce, tira o chocolate, tira o refrigerante, sacou? É, isso vai funcionar para tudo, né? Tem gente que tem problema com. Tem gente que bebe. Pode ser que você tá assistindo essa live aqui que você bebe, né? Aí tem esse negócio, né? Quanto mais você bebe, mais você vai querer beber. Mais você fuma, mais você vai querer fumar. Então, como se corta o mal? Pela raiz, ué. Pela raiz. Tá bom? Tem outro jeito não. Parar de uma vez. E aqui está um grande problema nosso. É por isso que a gente tem que aprender a negar os sentidos. É por isso que a gente tem que purificar os sentidos. E aqui vai a purificação dos sentidos. Porque não adianta, os sentidos não funcionam assim. Ah, eu vou ver que uma hora ele vai se cansar de ver. Não, não, ele não vai se cansar de ver, ele quer ver mais. Não, não vai se cansar de ouvir, quer ouvir mais. Eu vou ficar nesses dois sentidos só, porque é o que a imitação de Cristo está nos trazendo. Mas preste atenção, ver. Quanto mais você ver aquela série, você não vai se enfanturrar daquela série, não. Você vai querer ver mais e vai querer ver mais e você não consegue parar de ver séries. E claro, isso vai te levar a uma perca de tempo muito grande, isso vai levar você a não ter mais tempo para rezar, porque os seus olhos querem ver séries, os seus olhos querem ver filmes, ou então os seus olhos querem ver novela. E então, não é assim, eu vou ver essa novela porque eu vou me saciar e não vou É, mais querer ver novela. Não, quanto mais você ver novela, mais os seus olhos vão querer ver novela. novela. E o detalhe, né? Chama aqui pra câmera aqui, junto com o Titio Neto. É, eu não assinei ainda, eu tenho que assinar Brasil Paralelo e outras iniciativas como essa, como a, acho que é Lumini TV.
porque eles fazem um esforço contrário ao que a grande mídia faz, né? Porque antigamente se prezava pelo belo. Isso a gente vê em todas as áreas da sociedade, na arquitetura, nas artes, né? Na música, entendeu? E hoje não é mais, não se dá mais tanto valor ao belo, tá ligado? Então é por isso que a pessoa ouve a Anitta, é por isso que a pessoa. Aí o ser humano vai se acostumando cada vez mais com o que é ruim, né? Então o ser humano foi passando da novela brasileira, que era marromena ali, para a novela mexicana, que era pior, e agora é o dorama, que é ruim demais. Mas o que que o povo quer ver? Dorama, sacou? Tem gente que não quer ver mais filme, porque geralmente tem uns filmes, né? Os filmes, em geral, são mais bem produzidos e tudo. A pessoa só quer ver essas séries vagabundas aí, principalmente essas ruins, assim. Aí agora passaram das séries ruins americanas para essas aí, que eu nem sei se é coreana, se é sul-coreana. Que diabo que é isso? Dorama. Nunca vi, não tô a fim de ver, não pretendo ver. Certo? Vamos que vamos. Quanto mais os seus olhos veem séries, mais vão querer ver série. E veja que o problema que eu estou salientando de ver série e de ver novela é o tempo que você vai perder nisso daí. Vai perder muito tempo. Tempo que você poderia dedicar a Deus, você tá vendo série, você está vendo novela, você está vendo, às vezes, uma quantidade absurda de filmes. Quanto mais você vê, quanto mais você, o olho não se sacia. Ele não se sacia de ver. Mas eu posso dar outros exemplos. Eu vou olhar aquela mulher bonita na rua, então eu vou olhar porque aí ele vai se saciar. Não, não. Quanto mais você olhar aquela mulher, aí ele vai querer ver outras coisas, ele vai querer ver outras coisas e o olhar não se sacia. Então você pode prestar atenção que o homem geralmente é assim. Ele olha a mulher na rua, ele já viu a mulher, mas quantos homens, quando a mulher passa por ele, ele então vira o rosto para continuar vendo. Por quê? Porque só ele vê, porque não tem como não ver, ele viu. Só que aí o olhar não se sacia, o olhar quer ver mais. Então, e veja, gente, aí nós vamos entrar nos pecados. Porque o olhar não se sacia. O olhar ele não se sacia, ele quer mais, ele quer mais. Gente, eu vou falar aqui o último exemplo do olhar, a pornografia. A pessoa ela começa a ver pornografia no celular, ela começa a ver pornografia no YouTube, ela começa a ver pornografia no WhatsApp. E aí ela começa a ver pornografia, ela começa a ver pornografia. E pode prestar atenção, uma pessoa que vê pornografia, ela não se sacia, ela sempre quer mais, ela sempre quer mais, ela sempre quer mais, ela sempre quer mais. E ora você via um vídeo simples, ora você só via decotes, mas agora você já está vendo cenas mais pesadas, você já está vendo coisas, pessoas nuas. Ah, ora era só decotes, agora só são pessoas nuas, mas agora você começou a ver vídeos de envolvimento, mas ainda é algo muito simples, mas agora os seus olhos querem mais, eles não se saciam. Agora você está vendo uma relação sexual mesmo. Você está vendo relação sexual mesmo. Não, não, mas agora a relação sexual não é suficiente. Então agora você vai ver relações sexuais que têm algo diferente. E, gente do céu, É tenso, é tenso. Eu posso falar porque, sei, acho que o Frei talvez nem tenha visto, né? Pornografia, assim, cabuloso, mas eu já vi. Então você começa a ver uma parada lá que tem relação sexual. Daqui a pouco você começa a ver um negócio que é extremamente violento. Que aí o cara bate na mulher, o cara cospe na mulher, o cara dá tapa na cara da mulher, aí a mulher urina no cara. É degradante demais, né? E se você for pensar na indústria pornográfica, né?
Como que aquelas mulheres ali são fragilizadas, são drogadas, são viciadas e, né? A grande maioria delas se arrepende disso. Eu estava vendo uma notícia assim por alto, né? Porque eu não fico pesquisando essas coisas, mas redes sociais e tudo mais aparecem uns assuntos aleatórios assim. E quando a gente mexe, quando a gente fala com Deus, fala de Deus nas redes sociais, aparece mensagens que são positivas. Então, estava falando de uma atriz pornô chamada Lana Rhoades, que ela já foi a top 1 lá dos Estados Unidos, né? E ela ganhou muito dinheiro. E ela parou de fazer vídeos pornô há muito tempo, mas ela continua sendo altamente requisitada e ela não faz mais porque ela se arrepende. E aí ela disse numa entrevista que o esforço dela hoje é gerar outros tipos de negócio, né, sem ela ter que fazer filme pornográfico, porque o objetivo dela é comprar os direitos, certo? Dos filmes pornográficos que ela já fez para tirar os vídeos dela de circulação, tá? Olha que louco. Mas vamos voltar no que o Frei estava falando, né? Antes da pornografia. O lance de você ver uma mulher na rua. Bicho, ver, né? Não é pecado. Olhar já é pecado. Porque você vê, você viu. Pá, apareceu ele na sua frente. Agora, você não tem escolha. Agora, permanecer olhando, você já tem uma escolha. E é aí que você pode cair em pecado. Você dobrar a cabeça para a mulher passar e você olhar a bunda dela, né? Beleza? Vamos pensar sobre isso. O seu olhar não se sacia. Vamos para os ouvidos? Você começa a ver uma música que é, que traz prazer a você, só que aí você quer uma música mais prazerosa ainda e o seu ouvido não se sacia, o seu ouvido não se sacia. Quanto mais prazer ele ouvir, porque aquela música vai te trazer sentimentos, vai te despertar desejos, então o seu ouvido não se sacia. Então você quer ver mais aquela música e você quer ver mais aquele tipo de música que às vezes não faz bem para sua alma. Você muitas vezes ouve conversas que não deveria ouvir. Você então começa a fazer parte de fofocas, grupos de falar da vida dos outros. E aí você acha que você vai escutar e tá bom? Não, o seu ouvido vai querer ver mais, ouvir mais. O seu ouvido quer ouvir mais da vida dos outros, ouvir mais da vida dos outros, porque o seu ouvido não se sacia. Gente, é isso que a imitação de Cristo hoje está nos dizendo. O olho não se sacia de ver, o ouvido não se enche de ouvir. Então, aprende a subtrair teu coração ao amor das coisas visíveis e a orientá-lo para o invisível. Então, nós vamos ter que renunciar muitas vezes os nossos sentidos. E preste atenção, os meus olhos, eles têm que começar a ver o que é invisível. E os meus ouvidos têm que começar a ouvir aquilo que não é perceptível. Por exemplo, eu estava dando o exemplo dos olhos. Quando eu olho para alguém, eu não posso só ver carne. Eu não posso só ver corpo. Eu tenho que ver a alma dessa pessoa. E veja, isso é muito importante para os olhos. Eu entendo, ao ver uma pessoa bonita, eu tenho que ver nessa pessoa bonita não só corpo, eu tenho que ver a alma dessa pessoa. E se eu não conseguir fazer isso, eu não consigo ser uma pessoa casta. Eu tenho que ir além, eu tenho que ver as coisas invisíveis. Então veja, Deus me deu olhos para eu ver aquilo que é essencial e não para ficar no prazer das coisas. Deus me deu ouvido para ouvir as coisas essenciais e não para ficar no prazer momentâneo das coisas. Então, Não, mas aqui também é importante, vamos parar aqui, falar sobre o que
eu acho que é extremamente importante, que a questão não é só você ver a forma como que você vê as pessoas. Também é importante a gente falar como você se vê, né? Como você vive a vida, né? Eu sou um cara que eu vou falar para vocês. Eu acho que a gente precisa de uma boa dose de amor próprio. A gente precisa de uma boa dose de autoestima. A gente precisa, aí também já não é uma boa, mas algo de vaidade. Quando eu digo vaidade, não é aquela vaidade ruim, mas aquela boa de se cuidar, de ter autocuidado. Vamos colocar vaidade não, é autocuidado. Mas a gente não pode parar nisso, né? Porque aí a pessoa quer comprar 10 mil maquiagem, aí quer comprar a skincare da Virginia, aí quer comprar o lip tint da Boca Rosa, aí quer para academia, ficar 5 horas na academia, né? Aí quer tomar pré-treino, quer fazer cirurgia plástica, quer, entendeu? Aí quer tomar Ozempic, tomar bomba, sacou? Cara, muito melhor é você, uma pessoa chegar assim e te elogiar e falar assim, pô, mais do que falar assim, nossa, como você é bonito e tal, pô, eu vejo Deus em você. Cara, é bom demais. Então não é só a forma como que a gente olha os outros, é a forma como que a gente busca, né, ser visto, certo? Eu acho que a minha esposa chegou em casa. Amor, vem cá. Oi, gente. Ah, que saudade dela. Então, simbora. Amor, vamos, daqui a pouco nós vamos pra missa, hein? Tá. Vocês viram aí? Coisa linda, nós estamos casados! Nós estamos casados! Ai! Bora! Então, meu querido, você acha que Deus te deu olhos para você sentir prazer no que não agrada a Deus? Você acha que Deus te deu ouvidos para você ficar ouvindo fofoca ou para ficar ouvindo para ficar ouvindo coisas a qual a glória de Deus não está interessada? Não, Deus me deu olhos para ver as belezas da criação. Deus me deu olhos para ver a beleza da vida. Deus me deu olho para ver a beleza do olhar das pessoas. Deus me deu olhos para ver o que é essencial. Deus me deu ouvidos para ouvir coisas, para ouvir as coisas de Deus. Os meus sentidos devem ir para Deus. Os que vão em busca do próprio prazer mancham a própria consciência e perdem a graça de Deus. Sim, se os teus olhos querem prazer, todos os nossos sentidos. Agora eu poderia falar de todos os sentidos. Os teus sentidos, os meus sentidos gostam de prazer. Só que nós não podemos dar a eles prazer. Prazer que não agradam a Deus. É claro que eles vão sentir prazer. É claro que quem deu até o próprio prazer foi o próprio Deus. Por exemplo, vou falar do prazer o sentido do tato. Deus deu prazer para você para que quando você coma, você sinta prazer? Sim, a gente sente prazer ao comer, mas o comer demais já é um pecado. Já entro no pecado da gula e eu já não agrado a Deus, ou seja, pecado comer. Peraí. Você coma, você sinta prazer. O tato. Deus deu prazer para você para que quando o sentido do tato. Véi, o que que o Frei foi do tato pra comida, né? O sentido daqui, Frei, é paladar. Mas tudo bem, Frei, nós te amamos. Você faz milhões de pessoas acordarem às 4 horas da manhã. A última coisa que nós vamos fazer aqui nessa live é te criticar. Você é perfeito. Vai, lindão. Deus deu prazer para você para que quando você coma, você sinta prazer? Sim, a gente sente prazer ao comer, mas o comer demais já é um pecado. Já entro no pecado da gula e eu já não agrado a Deus, ou seja, a busca do próprio prazer, claro, ao comer eu sinto prazer, mas eu não estou comendo para sentir prazer. Eu estou comendo porque preciso comer.
A gente não pode ir só em busca do prazer, porque logo, logo, se eu como só para ter prazer, logo, logo eu começo a pecar. Então, os nossos sentidos, eles carregam prazeres, mas nós não podemos buscar o prazer, porque eles vão manchar a consciência. E por muito pouco eu posso perder a graça de Deus. Então, através dos olhos, quantas pessoas têm perdido a graça de Deus, hein, minha gente? Olhares nas ruas. Quantos maridos não são castos no olhar? Jesus disse: se você olhar para a mulher do próximo e desejá-la no seu coração, você já cometeu adultério. Então tem muita gente que não foi para a cama com a pessoa, mas já cometeu adultério no coração, através do olhar. Isso Nossa, velho. Ó, o Frei tá falando aqui, ó. Jesus falou, chama aqui no telho. Se você olha para a mulher do próximo, desejando ela, você já comete adultério. Imagina com as redes sociais. Rapaz, tem vagabundo aí casado que fica comentando, né? Se não bastasse o cara ficar olhando as redes sociais de outra mulher, ele ainda é pecador, do coração empedernido, duro, né? Endurecido no pecado e burro, porque o cara vai lá e curte a foto, o cara vai lá e comenta. Pô, velho, tem outras pessoas que veem aqui, né? Veem, pô, que o cara é casado e tá comentando na foto de outras mulheres. E tá, mesmo que o cara faça isso escondido, né? A Deus nada permanece oculto, certo? Terrível, Águida, terrível. é muito importante. Isso é muito importante. Então, a imitação de Cristo hoje está nos dizendo: é preciso aprender a subtrair teu coração ao amor das coisas visíveis e orientá-lo para o que é invisível. É preciso saber negar esses desejos. Os caras comentam, velho, chama no chat e tal. É uma geração que olha como exemplos máximos a Anitta e o Neymar. Daí você tira como é que tá a degradação. Porque o teu sentido sempre vai desejar. E aqui eu estou falando de dois sentidos hoje, os olhos e os ouvidos. É preciso que nós vigiemos, porque através dos olhos muita coisa ruim pode vir até nós, minha gente. A Sagrada Escritura, isso é tão forte que nós estamos falando, que a Sagrada Escritura ela vai dizer que se teu olho estiver doente, todo o teu corpo está doente também. Então tem gente que está com os olhos Melhor manchados. arrancar. Tem gente que só enxerga a malícia. Então eu digo a você, criatura, você está doente. Você que olha pornografia, você que é viciado em pornografia. E tem gente casada viciada em pornografia. Gente, é um absurdo. Isso mostra que você está doente. Doente por quê? Porque você tem o seu marido, você tem sua mulher, vocês são casados na igreja, vocês podem ter relação sexual, mas mesmo assim estão atrelados à pornografia. Por quê? Porque os olhos estão doentes, os ouvidos estão doentes. Não, outro dia eu tava vendo, porque eu sou social media, né? Eu trabalho com marketing digital e tal. Então, o meu Instagram fica conectado à conta de outras empresas, de pessoas. Então, essas pessoas seguem conteúdos variados na internet. Aí eu abri um desses Instagram, né? Aí tava lá uma blogueira lá falando que um dia ela acordou de madrugada e pegou o marido dela vendo filme pornô e se masturbando, mas ela não achou ruim porque ele sacia ela na cama, ele não é precoce, ele sempre se importa com o orgasmo dela. Então, para ela, isso tá ok, ele ali buscar se saciar sozinho algumas vezes.
Vixe, o nome disso é traição. É, o nome disso só tem um nome, isso aí. É safadeza, traição, ué. Eu tô casado com a mulher. Eu vou ver filme pornô? Tô traindo ela, ué. Uai. Filho e filha que me acompanha nesse canal do YouTube, Jesus está falando muito sério conosco hoje. É preciso que nós vigiemos o nosso olhar, é preciso que nós vigiemos os nossos ouvidos. O que você está vendo tem agradado a Deus? E o que você está escutando tem agradado a Deus? Veja que quando você olha um filme, você olha e escuta ao mesmo tempo. Então, por isso que talvez até está um pouco junto aqui. Você olha e escuta. Então tem muita gente vendo filme que não deveria assistir, vendo novela que não deveria ver, vendo programas que não deveria assistir. É, não, ó, a real aqui, ó, a real é a seguinte, a real. Vou dar a real aqui. O Clodel tá falando, o corpo da esposa é para o esposo e o corpo do esposo é para a esposa. Certíssimo, inclusive o olho. Gente, eu vou falar a real. O Frei tá falando de novela é o seguinte: católico mesmo, católico, raiz, que reza o texto todo dia, né? Que procura ir na missa mais do que no domingo, né? Que lê a Bíblia, certo? Que estuda o catecismo. Esse tipo de católico não vê Globo, tá? Não vê Globo. Aí o que que resta de novela pra você ver? Você vai ver o quê? Record, né? Não dá, né? Não dá. Novela, não vê novela. Eu passei anos da minha vida, anos, muitos anos, sem ver TV, certo? Eu morava na casa dos meus pais, eu tinha meu computador, né? Já tinha passado por vários tipos de conversão, então eu só via ali o que era, é, o que eu tinha poder de escolher, pô, certo? Uma série, um documentário, uma coisa que fosse edificante. É lógico que nem sempre eu tô vendo uma coisa que, oh, meu Deus, é edificante. Eu gosto de ver coisa que é tiro, porrada, bomba, morte, assassinato. Eu gosto, tá ligado? Mas se tem cena de homem se beijando, se tem sexo, se tem isso, eu já paro de ver. Porque essas agendas woke aí, sacou? Essas agendas de coisa LGBT, de ideologia de gênero. Dá? Não dá, certo? A gente chegou já num período aqui do horário que eu preciso ir para me arrumar para ir para a missa, que é às 19h30, tá? A gente está aqui a uns 6 minutos do final do vídeo do Frei, mas eu vou encerrar por aqui, tá? Fica aí para vocês que estão online. é, é, essa indagação, esse exame de consciência. O que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, agrada o Senhor. O Clodovil está falando uma coisa boa para fazer, estudar o idioma, buscar ler um livro literário. É isso, cara. Eu estou querendo começar a estudar francês. Eu já falo mais ou menos inglês, né? Eu não gosto muito de espanhol, eu acho bonito o francês, certo? E eu tenho na minha cabeça aí umas ideias, né? Tanto de missão, que eu acredito que um dia ou outro eu posso ser chamado a pregar em outro país, né? Na verdade, tem profecia, tem promessa de Deus sobre isso, sobre mim, né? E eu também tenho desejo de, não sei, mudar do Brasil. Eu só não mudo do Brasil por causa do meu ministério, né? Mas lugares que eu gostaria de morar, tem muitos lugares que eu gostaria de morar que falam é, ou inglês ou francês.
O Clodoaldo está falando assim, a França precisa de pregadores. Precisa mesmo, porque a França é o berço do, de tudo que é ruim, né? É aquele povo lá francês. E o Hugo da Cola de Deus, cara, uma vez eu vi uma ministração dele, ele falando que eles estavam naqueles países europeus e aquele povo da Europa que reza, que é um resto de igreja que tem lá, ouviram uma profecia do Senhor, né, que dizia que o avivamento da Europa viria pelo Brasil. Então cabe a nós se preparar para um dia ir lá para aqueles lugares lá, pregar lá. Então eu estou fazendo isso, né? Espero que você faça a mesma coisa. Tá bom, minha gente? É isso. Salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei.